A paz do Senhor para os irmãos. Estamos iniciando mais uma escola bíblica dominical aqui no Centro Evangelístico em Icaraí. Nós estamos no quarto trimestre de 2024, onde estamos tendo como tema as promessas de Deus. E ela vai nos direcionar para confiar e viver as bênçãos do Senhor, porque Ele é fiel, porque é Ele que prometeu. Então, esse trimestre é mais um trimestre abençoado, onde estaremos iniciando assim este estudo de hoje, que fala sobre a promessa de salvação. Mas eu queria te convidar desde já, você que está aí do outro lado, a estar com a sua revista em mãos, a Bíblia Sagrada, que é a nossa referência, e que possamos nesse momento estar orando e buscando o Senhor para que Ele nos dê discernimento desse estudo. Amém? Senhor, nosso Deus e nosso Pai, em nome de Jesus, Pai, nós nos colocamos na Tua presença agora, Pai, em espírito e em verdade, para que Tu venhas a falar aos nossos corações, Pai. Ministra sobre cada um que está, Pai, envolvido nesse momento de ensino, para que possa, sim, Pai, ficar gravado no seu coração, Pai, um ensino que será mostrado através da palavra, Pai, através desse ensino, Pai. Que Tu possas falar grandemente com cada um desses que estão nos acompanhando, Pai. Abençoa, guarda, que nada tire a atenção nesse momento, mas que possamos, assim, vivenciar em nossas vidas, Pai, o Teu querer através do Teu ensino, Pai. Que as Tuas promessas se cumpram em nossas vidas, Pai, para que cada vez mais não tenhamos, Pai, como errar contra Ti, pecar contra Ti, Senhor, mas que possamos prosseguir rumo ao alvo, Pai, para o autor e o consumador da nossa fé, Pai, aprendendo e caminhando na Tua palavra, Pai. É o que nós te pedimos nesta manhã, já te agradecendo em nome de Jesus. Amém. Bem, irmãos, mais uma vez, então, essa é a lição de número 5, que tem como tema, né, a promessa de salvação. E essa lição é justamente nesse dia tão maravilhoso, 13 de novembro de 2024. Então isso aí nos ensina grandes coisas, porque verdadeiramente queremos cada vez mais entender a Tua palavra, conhecer um pouco mais aprofundado os Teus ensinos, que a palavra nos ensina, e hoje não é diferente, né? Nós vamos falar sobre as promessas de salvação, e eu gostaria aqui de colocar algo que eu acho muito interessante. As promessas de Deus têm o objetivo de glorificar o Senhor e de promover o reino de Deus e produzir em nós um relacionamento com o próprio Deus. Então, é necessário que a gente tenha esse entendimento. E já aqui, dizendo que de todas as promessas, é a que mais traz à nossa vida o reconhecimento do Deus que nós servimos, é essa promessa de salvação. Tem muitas promessas, mas a promessa de salvação, ela é o centro do que a palavra de Deus nos ensina. E nós vamos viver e conviver e viver esta palavra no que nós vamos aprender no dia de hoje. Então, acompanhando aí na tua revista, nós temos aí o texto áureo, que ele diz assim: na verdade, vos digo que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna, e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Isso está no livro de João, no capítulo 5, o versículo 24. Então, nesse primeiro momento aqui, nesse texto de ouro, nós já podemos ver e observar e tomar posse dessa palavra, porque ela fala algo muito interessante, que fala logo no início. Eu vos digo que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou tem a vida eterna.
Então, essa chamada já aqui já nos leva a entender quão grandiosa é a promessa do Senhor para nossas vidas. Então, nós temos aqui uma palavra que toca grandemente na vida do cristão, que é o crer. Nós temos que crer. E ao longo dos estudos nós estamos observando que tem palavras que elas são mais interessantes no sentido de vivenciar o que essa palavra traz para a nossa vida, o que ela gera na nossa vida cristã. Então o crer é fundamental para a vida do cristão. A verdade prática, ela fala assim, ó, a promessa da vida eterna é a maior bênção divina para todos aqueles que crê em Jesus Cristo. Mais uma vez, crer é acreditar, é vivenciar. Então, isso nós temos que deixar bem claro, desde o momento da nossa conversão, desde o momento que nós aceitamos Jesus, né? Então, o Espírito Santo vai trabalhando em nosso coração, na nossa mente, para que possamos assim, cada vez mais, ter uma afinidade com Deus, para que o Espírito Santo de Deus fale aos nossos corações e nós possamos assim, vivenciar isso em nossa vida. Bem, a leitura diária, ela nos mostra o seguinte, que está no livro de João, no capítulo 3, do versículo 14 ao versículo 21. Acompanhe, se você não tem a revista ainda, né, você pode acompanhar na sua Bíblia, tá? Acompanha na sua Bíblia. Vou repetir, João capítulo 3, versículos do 14 até o 21. Se você não tem a revista ainda, você pode obter essa revista gratuitamente aqui no Centro Evangelístico Nacional. É só entrar em contato com a nossa secretária da Escola Bíblica Dominical e receber uma revista. Agora, é claro que bom será se você estiver acompanhando a Escola Bíblica Dominical presencialmente. Você se matricula na classe, tá? Você se matricula nessas classes e a partir daí você recebe essa revista. E aí presencialmente eu tenho a certeza que a sua convicção, né, e o ensino é mais diretamente, a gente consegue perguntar nas classes algumas dúvidas, enfim, algo que venha a nos deixar assim um pouco sem entendimento do que estamos lendo, ou precisamos de um esclarecimento melhor do professor. Então, tem várias classes aqui no Centro Evangelístico, você pode se matricular numa delas, a partir daí você recebe uma revista gratuitamente. Mesmo que depois você venha a acompanhar em casa, como é o caso de muitas pessoas idosas, muitas pessoas que não têm condições de vir, enfim, você fica livre para fazer essa escolha. Mas então, dando continuidade à leitura bíblica em classe, da nossa revista, no livro de João, capítulo 3, versículo do 14 até o 21. Diz assim, e como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito, Filho de Deus. Versículo 19. E a condenação é esta, que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. 20. Porque todo aquele que faz o mal odeia a luz, e não vem para a luz, para que as suas obras não sejam reprovadas. Mas quem pratica a verdade, vem para a luz, a fim de que
as suas obras sejam manifestas, porque são feitas em Deus. Veja que maravilha esse texto aqui, ele nos relata bem a questão de como acreditar, como crer, como vivenciar em nossa vida o crer, que se faz tão necessário para aquele que acredita na ação de Deus, acredita na ação do Espírito Santo de Deus, acredita no que a palavra nos ensina. Então, isso é fundamental, o crer, é acreditar. E isso aí nós vamos objetivar na nossa lição de hoje. Qual é o objetivo número 1 da nossa lição? É explicar biblicamente as promessas da salvação. Objetivo 2, mostrar a natureza da promessa da salvação. E objetivo 3, refletir a respeito da importância da promessa da salvação e a perseverança nela. Muito bem, são 3 objetivos aqui bem claros para que nós não tenhamos dúvida do que do que são as promessas do Senhor, ou seja, as promessas de salvação. A introdução, ela diz assim, ó, a salvação é a mais importante promessa de Deus para a humanidade. Conhecer quão grande é o amor de Deus para com o ser humano. Então, olha só, a ação de Deus. Deus tomou essa ação, Deus teve essa atitude, Deus prometeu dessa maneira. Para quê? Para a humanidade. E que assim a humanidade pudesse conhecer o Deus da salvação, né? E aí vem toda uma sequência de processos na vida do cristão, ao qual ele vai conhecendo, né? A partir do momento que ele é salvo, ele vai conhecendo com muita intimidade e através dessa ação do Espírito Santo, vai se santificando e vai conhecendo cada vez mais, para que cada dia possa assim se envolver mais na obra do Senhor, para que a salvação venha na sua vida. O tópico 1 diz assim, ó, a promessa da salvação. Subitem 1, uma maravilhosa salvação. Diz assim, o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário proporciona redenção para a alma carente de salvação. Para a alma carente, ou seja, que deseja essa salvação. Então, foi aquele sacrifício de Jesus na cruz do Calvário, ela teve um objetivo, né? Então, para chamar a atenção, para mostrar a ação de Deus através do seu Filho. Nós podemos ver, e agora eu quero desejar junto com você, que você abra aí a sua Bíblia no livro de João, capítulo 3, versículo 14 e 15. Aqueles que não têm a revista, não tem como, tem que abrir a Bíblia mesmo. Vai lá e procura na Bíblia, ver se está escrito realmente. Eu tenho aqui minha Bíblia, mas no próprio nosso texto, a nossa leitura em classe, ele fala sobre isso, né? O versículo 14 e o versículo 15 falam sobre essa questão da cruz do Calvário. E diz assim, ó, e como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, ou seja, o Filho de Deus, para que todo aquele que nele crê, ou seja, Jesus, não pereça, mas tenha o quê? A vida eterna. E essa é a grande tônica, né, do que a palavra nos ensina. A quem nós devemos buscar, né? A quem nós temos acreditado, né? No que temos acreditado. Então, isso aí testifica o que a palavra vem nos mostrando aqui. Então, isso é importante. Dessa forma, o amor de Deus é revelado nas Escrituras e não se pode mensurar a ponto de entregar o seu único filho para salvar aquele que crê. Ainda no livro de João, no capítulo 3, versículo 16, ele vai nos falar dessa maneira. Essa preciosa promessa traz duas realidades. A primeira, a de que
quem crê não será condenado. E a segunda, de quem não crê, já está condenado. Logo, a salvação é um maravilhoso presente de Deus para todos os que creem no seu Filho. Então a promessa foi o Filho, né? Deus prometeu o Filho para a salvação que é da humanidade. Então, quando nós cremos nessa ação de Deus, nessa maravilhosa ação de Deus, ou seja, nessa promessa maravilhosa, né, de trazer, de enviar o seu Filho amado, que morreu na cruz do Calvário por nossas vidas. Então aqui nós já vemos que algo é maravilhoso. É isso que Deus deseja para cada um de nós, a salvação. Mas tem um adendo, nós temos que crer que Deus enviou. E isso é muito importante. Então por isso que ele fala aqui, presente de Deus para os que creem em seu Filho. Isso é maravilhoso. O subitem 2, do tópico 1, a obra de salvação. É uma providência de Deus para salvar o ser humano de uma condenação eterna. A palavra salvação, que vem do grego sotéria, traz um sentido de livramento de perigo, de ameaça, ou de livramento de prisão, livramento do dilúvio. Então, no Antigo Testamento, no Novo Testamento, vai nos falar várias passagens que nos mostram, né? Aqui nós lembramos aqui do dilúvio, né? da prisão, de vários momentos aonde houve a providência de Deus através do quê? Do seu Filho amado. Então, mostrando, né, dessa maneira que a salvação, propriamente dito, tem a ver com os que recebem a Cristo Jesus como seu suficiente Salvador. Quando isso acontece, somos imediatamente libertos da escravidão, do poder e do pecado e da condenação eterna. Então, irmãos, isso é muito importante na vida do cristão, a gente entender esse princípio aqui, porquê dessa ação de Deus através do seu Filho amado, né? O que isso traz às nossas vidas quando nós cremos verdadeiramente. Então, todo esse movimento, o que aponta a palavra de Deus, nos mostra isso. Nós temos também ali no livro de Atos, abre a tua Bíblia aí, Atos capítulo 4, versículo 12, ele também vai nos falar em cima disso que nós estamos já lendo. Diz assim, Atos capítulo 4, versículo 12. E não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Então a própria palavra de Deus no livro testifica isso que nós estamos falando aqui, dessa salvação. Não existe nada, né, que possa, abaixo do céu ou acima, que tenha um nome, né, que entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. A partir do momento que nós cremos, vamos ter a certeza que seremos salvos. Isso é importante, isso é muito importante. Esse crer faz a grande diferença no cristão. Amém? Então, agora nós vamos aqui para o subitem 3, o Salvador. Aquele que pagou o preço do pecado. Jesus é o nosso Salvador. O Evangelho de João nos revela que todo ser humano foi corrompido pelo pecado e por isso precisa de um Salvador. Esse Salvador revelado em João 3, 16 e 17, que nós já lemos, nos garante a gloriosa promessa da salvação, que diz o quê? Todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Quem se arrepende, crê e permanece em Jesus e jamais perecerá eternamente. Então, irmãos, veja que
A palavra ela é bem maçante no sentido de trabalhar no que é o objetivo de Deus para nossas vidas, para essa salvação. Então, se verdadeiramente não queremos perecer, não queremos que algo aconteça na nossa vida, né, como um todo, nós temos que crer, andar nos caminhos do Senhor. É claro que virão as situações difíceis, virão os momentos complicados da vida, virão os momentos de dificuldades, problemas financeiros, problemas de saúde, problemas com a família, problemas na igreja. Virão esses problemas todos, essas coisas acontecerão. Mas tudo isso tem um objetivo, que nós passaremos por esses momentos, por essas situações, porque nós cremos num Deus, que mais adiante nós vamos falar, que é o Deus que nos justifica, que enviou o seu Filho, para que nós pudéssemos então entender e perseverar e continuar crendo que o momento que estamos passando vai passar. Vai passar. Deus vai nos dar o escape, Deus vai nos dar a direção, Deus vai nos dar a resposta. Mas nós precisamos crer que é Ele que vai fazer em nossas vidas, que é o Espírito Santo que vai ministrar sobre as nossas vidas e vai nos dar a direção necessária. A salvação é um precioso presente de Deus para todos os que creem no seu Filho. Então isso é importantíssimo, irmãos. Nós não podemos abrir mão, né, desse entendimento, né? Por isso, o ensino dessa quinta lição, ela está bem amarrada à questão do crer, né? As promessas de salvação, é salvação, isso é importante. Agora vamos entender aqui no tópico 2, a natureza da promessa de salvação. Podemos compreender a natureza da promessa de salvação, observando alguns aspectos salvíficos dessa grande obra. Então, olha só, alguns aspectos vão nos mostrar agora que fazem parte dessa caminhada, né, ao qual nós precisamos entender como é que é esse processo, como é que da onde surgiu essa natureza, da onde ela nasce, né? Natureza vem de nascer, né? Essa promessa de salvação. Então tem 3 itens aqui, ou 3 aspectos muito importantes. Primeiro, justificação. Segundo, regeneração. E terceiro, santificação. Justificação, ele fala assim: quem é alcançado pelo Evangelho de Cristo e crê no Filho de Deus com todo o seu coração, é declarado justo, isto é, livre da culpa e do merecimento de punição divina, por intermédio da justificação. O pecador é visto por Deus como se não houvesse praticado transgressão alguma. Dessa forma, fomos justificados e por isso temos plena paz com Deus por intermédio do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então olha que maravilha já essa justificação. O próprio Deus, ele é que nos justifica. Outrora nós éramos errantes, nós fazíamos coisas que não agradavam a Deus por ser ignorantes na sua palavra, por ser ignorantes no entendimento do que o Espírito Santo fala aos nossos corações, enfim, por não estar e não aceitar Jesus como nosso Salvador e crer nesse Jesus, né, o Filho de Deus. Então nós éramos errantes, nós éramos cegos, nós não entendíamos esse evangelho de salvação. Então aqui ele é bem claro quando ele nos fala, por intermédio da justificação, o pecador, outrora, é visto por Deus como se não houvesse praticado transgressão alguma. Dessa forma, fomos justificados e por isso temos plena paz com Deus. Por intermédio de quem? O intermediário, por intermédio do nosso Senhor Jesus Cristo. Lá em Romanos, deixa eu ver se eu separei aqui, o livro de Romanos, também nós vamos ver que automaticamente vai nos falar sobre essa questão. Eu tinha separado aqui
Mas vamos ver se a gente vai aqui rapidinho aqui, procurar aqui na nossa Bíblia, livro de Romanos, ele vai nos falar que quando nós... Peraí... João Atos... Aqui. Romanos, está aqui, Romanos 5:1. Ele diz assim, ó, olha, o que é lido aqui, irmãos, o que é lido, né, nesse estudo, o escritor da revista, ele tem como testificar isso na palavra. E é isso que ele faz, ele pega referências bíblicas, isso que não é falado de qualquer maneira. Ele tem como justificar o que ele escreveu aqui. E em Romanos 5:1 ele vai falar sobre isso. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus, por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, quando nós entendemos esta justificação, já estamos absorvendo um dos aspectos salvíficos, ou seja, da nossa salvação. O subitem 2 do tópico 2, ele fala assim, regeneração. Para que a obra de salvação se manifeste na vida do salvo, é necessário que ocorra a regeneração, ou seja, novo nascimento, e passa por um processo de transformação interior em que o coração sofre uma mudança radical por intermédio do Evangelho, mediante o poder o quê? Do Espírito Santo. Então, o pecador se torna filho de Deus, nova criatura, que anda em novidade de vida. Irmãos, essa regeneração aqui, eu creio que todos nós hoje estamos estudando e estamos testificando no nosso coração tudo que aconteceu nas nossas vidas. Eu creio que você que está aí do outro lado, que está nos acompanhando nesse estudo desse trimestre, desse último trimestre de 2024, tem buscado cada vez mais entender. Então, o momento em que você foi alcançado, foi tocado pelo Espírito Santo de Deus, houve na sua vida o quê? Um momento em que você reconhece o Senhor Jesus como teu Salvador. O Espírito Santo gerou no teu coração um arrependimento, gerou algo ao qual você pudesse vivenciar dos seus erros, das suas falhas. Olha, não quero mais ter essa vida, eu quero entrar num processo de uma nova vida, ou seja, uma nova criatura. Então o Espírito Santo é que faz esse mover. O velho homem, quando nós passamos pelas águas batismais, né, costuma-se falar que o quê? Que naquele momento do batismo nas águas, simbolicamente falando, o homem mergulha na água e se levanta o quê? Uma nova criatura, porque ali naquela água ficaram todos os seus erros, seus falhas, seus pecados, agora se levanta ali uma nova criatura. Então, essa nova criatura agora, ela começa a vivenciar o agir de Deus, o agir do Espírito Santo de Deus, e aí começa um processo de santificação. Com as coisas que eles faziam de errado, já não sente mais o desejo de fazer. A maneira que ele falava, o seu comportamento, suas atitudes, seus atos, enfim, todas essas coisas é o agir do Espírito Santo. Porque você creu no momento do batismo, você acreditou, você buscou entender. E hoje você está aqui justamente por isso, para entender esse processo. E pode dizer, pô, isso aconteceu na minha vida. Isso realmente tem acontecido. E nós continuamos nesse processo de santificação. Então, agora você... outrora pecador, agora se você se torna um filho de Deus e começa então a nova criatura, você começa a andar aqui em novidade de vida, uma nova vida, agora trilhando os caminhos do Senhor, buscando na palavra do Senhor um entendimento, sabedoria, buscando o que é melhor, buscando não desagradar a Deus, buscando não errar o alvo. Enfim, isso é um processo, e esse processo vem na regeneração, uma nova vida. Então, esse é mais um dos aspectos da salvação, salvífico. Agora, o subitem 3 do tópico 2 ainda, na revista de vocês.
Santificação. Por meio da justificação e da regeneração, somos santificados por Deus de maneira imediata. Em segundo lugar, somos santificados de maneira progressiva por meio do relacionamento com Cristo. Portanto, a obra de salvação exposta no Evangelho de João é completa. Irmãos, essa santificação aqui, eu acho muito interessante quando o escritor da revista, ele menciona aqui, que a santificação ela é de maneira progressiva, vai acontecendo conforme o tempo de nova criatura, esse processo de santificação, então vai sendo progressivo. E como acontece essa progressão? Eu acredito que ela possa ser mais rápida ou mais lenta, ou de uma maneira normal, de acordo com o que nós buscamos no Senhor, de acordo com o nosso relacionamento com Deus. Então, esse processo de santificação, nós vamos nos santificando, nós vamos cada vez mais nos envolvendo na palavra, buscando, vindo aos cultos, entendendo, nos envolvendo com a palavra, fazendo a sua obra, e a cada momento e a cada atitude nossa está nesse processo de salvação e santificação. Porque santificação vem de santo, né? Santo é separado. Um dia Deus tocou na nossa vida, o Espírito Santo tocou e nos separou. Não, esse aqui é meu filho amado. Deixa eu pegar ele aqui. Não, ele não vai sair, ele vai sair desse mundo e vai vir para cá. Eu vou separar ele. Então agora hoje, eu até falo na classe que eu dou aula, classe Tadeu, eu falo, olha, quem é santo aqui? Aí as pessoas ficam, os irmãos, né, ficam meio... Não, todos nós somos santos. Fomos separados, santo é isso, é separado. Então nós fomos separados o quê? Para andar num caminho bom, para andar em novidade de vida, para poder caminhar nesse processo de santificação. E depende de cada um de nós. Nos envolvermos com a palavra, estudar a palavra, vir aos cultos, vivenciar, fazer a obra de Deus, fazer a obra de evangelismo. Isso tudo é um processo de santificação. E nós vamos cada vez mais sendo separados pelo Senhor até aquele grande dia. Ou seja, a promessa da salvação está inclusa aqui nesses aspectos salvíficos. Bem, podemos compreender a natureza da promessa de salvação vivenciando os três aspectos dessa vida cristã, ou seja, aspectos salvíficos dessa grande obra ou seja, da justificação, regeneração e santificação. Tópico 3. Promessa e perseverança na salvação. É muito importante esse tópico também, porque ele usa um termo aqui que eu acho fundamental também na vida do cristão, a perseverança na salvação. Subitem 1, do tópico 3, a base da promessa de salvação é Cristo. A base da promessa de salvação é Cristo. Então, olha só, nós que já temos uma caminhada com Cristo, entendemos um pouquinho da palavra de Deus, nós precisamos testificar e observar na palavra de Deus qual é o centro, né, o centro da palavra de Deus, da Bíblia Sagrada, esse Cristo, né, em nossas vidas. Ele que é o centro das nossas vidas. E aqui nós vamos falar sobre a base da promessa da salvação é Cristo. Cristo é o centro da promessa de salvação. É necessário que o pecador se arrependa e creia em Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Logo, a Igreja de Cristo, o povo de Deus, constituída de pessoas unidas ao Senhor Jesus. Assim fazemos parte do corpo de Cristo, e isso é possível por causa da obra consumada no Calvário. Ou seja, se consumou ali aquele momento que Jesus foi
crucificado na cruz ali do Calvário. Então, ali se consumou isso aí. Então, a Bíblia, a vida do cristão, ela tem que ser cristocêntrica, né? Cristocêntrica, onde Cristo é o centro da palavra de Deus. Cristo é o centro da nossa vida. Cristo é o principal, é aquele que está ali para nos conduzir, para nos dar a direção. Veio para nos salvar e agora ele tem que ser o centro, né, da vida cristã. Subtópico 2, aliás, subitem 2 do tópico 3. Apostasia individual. A isso denomina apostasia, que implica uma rebelião contra Deus, abandono proposital da fé que uma vez nos foi entregue. Há diversos registros bíblicos que confirmam essa possibilidade, né, desse desvio de caminho, desse afastamento do caminho do Senhor. Então, é algo que verdadeiramente nos mostra que nós temos que estar constantemente caminhando nesse processo de santificação para que não venhamos a ser alcançados pelos desvios, pelos afastamentos que o inimigo coloca em nossas vidas. Porque vão surgir muitas situações e que vão procurar nos afastar dos caminhos do Senhor. E o inimigo trabalha grandemente nesta área, para nos afastar do caminho do Senhor. E nada mais do que é importante, nós sabemos que cada vez mais a vida cristã ela está sendo assolada pelas astúcias do inimigo, pelas astúcias de Satanás, para tentar nos desviar desse caminho bom, desse caminho reto. E nós temos, como cristãos, várias pessoas que se afastaram por situações, complicadas e que conheciam a verdade. As pessoas conheciam a verdade, mas de alguma maneira se afastaram. E aqui, em Hebreus, no capítulo 2, ver se eu encontro aqui, Hebreus 2, ele vai nos falar assim, Hebreus, tem Atos, tem Hebreus, 1 Timóteo, tem 3 textos aqui, um em Atos, um em Timóteo, 1 Timóteo, e outro no livro de Hebreus. No livro de Hebreus está escrito assim, abre a sua Bíblia aí, diz assim, Hebreus 2. Por essa razão importa que nos apeguemos com mais firmeza às verdades ouvidas, para que delas jamais nos desviemos. Se, pois, se tornou firme a palavra falada por meio de anjos, e toda transgressão ou desobediência recebeu o justo castigo. Então, irmãos, e o 13 ele diz assim, como escaparemos nós se negligenciarmos tão grande salvação, a qual, tendo sido anunciada inicialmente pelo Senhor, foi-nos depois confirmada pelos que a ouviram. Então aqui é bem claro sobre o perigo e a negligência de nos afastarmos da palavra de Deus. Isso é muito preocupante. Então temos cuidado com essas ciladas do inimigo para não nos afastar, porque se nos afastarmos, com certeza vamos perder a salvação. Isso é claro, não tem para onde fugir. Item 3, subitem 3 do tópico 3. A promessa e a salvação, a promessa e a segurança da salvação. A promessa de salvação também nos traz uma consoladora certeza, aquela mesma que o apóstolo Paulo escreveu, que diz assim: mas de ambos os lados estou em aperto, tendo desejo de partir e estar com Cristo, porque isso é ainda muito melhor. Está lá em Filipenses capítulo 1, versículo 23.
O ensino bíblico no Novo Testamento afirma que, ao passar pela morte, o salvo já está imediatamente com Cristo. Isso os que creem em Cristo e submetem a Ele como o seu Senhor. E, mediante um relacionamento pessoal com Cristo, estão definitivamente seguros para a vida eterna. No livro de João, 1 João 5,13, vai falar sobre isso. Mas o que eu achei interessante do comentarista aqui, que ele coloca bem claro aqui, ó, Ele como o seu Senhor, e mediante um relacionamento pessoal com Cristo, estão definitivamente seguros para a vida eterna. Então, irmãos, essa palavra relacionamento, ela tem que ser para nós, como cristãos, algo que tem que ser constante, todos os dias, o tempo todo. Nós temos que buscar esse relacionamento com Deus, esse relacionamento com o Espírito Santo de Deus, em tudo que formos fazer. Tanto é que essa palavra vai nos dizer assim: buscai primeiro o reino dos céus, a sua justiça, e as demais coisas vos será acrescentado. Então, buscar a Deus não é só nos momentos difíceis, não é nos problemas de saúde, não é nos problemas financeiros, não é no problema familiar, não é nesses momentos. Também nesses momentos, mas o fundamento é nós buscarmos a Deus, esse relacionamento, falarmos com Deus, que relacionamento é esse? É falar com Deus, é escutar Deus falar o nosso coração, e cada vez mais nos envolvermos nessa obra do Senhor, esse relacionamento que é fundamental para que nós possamos vivenciar em nossas vidas essa intimidade com Deus. É intimidade, irmãos. Buscar a Deus em todos os momentos, em todas as nossas atitudes, nossos atos, temos que ter esse relacionamento com Deus, temos que ter esse crer, esse agir de demonstrar e através das nossas atitudes, nossos atos, mostrar a Deus que nós somos dependentes dele e que nós não queremos fazer nada que seja contrário ao seu querer, mas bem pelo contrário, cada vez mais buscar fazer aquilo que é a sua vontade. Isso é intimidade com Deus, isso é relacionamento com Deus. E para que nós venhamos então a ter essa promessa de salvação, se estivermos firmes nesse relacionamento, com certeza nós seremos salvos eternamente. Conclusão: a promessa da salvação nos lembra de que não podemos descuidar da nossa conduta diante de Deus e do mundo. A salvação, em primeiro lugar, depende de Deus, que estende a sua mão ao pecador perdido. Mas também é necessário que o ser humano aceite humildemente o amor e a graça de Deus em seu favor. E aí ele diz assim: quem crer em Jesus é salvo, mas quem o rejeita permanece perdido em delitos e pecados. Está lá no livro de Efésios, depois você procura. Efésios capítulo 2, versículo 1. Então, meus irmãos, que possamos, nesse encerramento, de mais essa aula que fala sobre a promessa de salvação, entender que verdadeiramente seremos sim salvos a partir do momento em que nós cremos em Jesus Cristo como nosso Salvador, a partir do momento em que nós busquemos cada vez mais o relacionamento com Deus, num processo de santificação, num processo ao qual jamais em tempo algum o inimigo vai ter o direito e a brecha de poder entrar em nossas vidas, se nós estivermos nesse relacionamento com Deus, essa intimidade com Deus. Que os irmãos tenham um restante de semana e um início de semana agora, domingo, abençoado. Durante a semana vamos continuar com nossa leitura, nossos estudos. Você que já tem a revista, agora já prepara. E se você tiver alguma dúvida, você pode colocar também no canal aí as suas dúvidas, que nós procuramos, vamos ver se
temos a resposta, né? A próxima lição é a lição de número 6, a promessa de cura divina. Então, irmãos, vamos continuar nessa caminhada com Jesus, caminhar essa caminhada com o Espírito Santo de Deus, caminhar para que não venhamos a errar o alvo, mas que tenhamos a certeza da nossa salvação. Continua reto. Está passando por alguma dificuldade, alguns momentos difíceis, não desista da caminhada. Seja perseverante naquilo que Deus quer para a tua vida, quer para a minha vida, quer para a nossa vida. Amém? Fique com Deus e um bom início de semana para os irmãos. Amém.